Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 6. O Senhor Deus tinha chamado Moisés, e Moisés para poder libertar o povo. E ele foi falar com o faraó, antes de lançar as pragas. Numa dessas suas idas, na hora que ele saiu, os israelitas estavam do lado de fora. Mas rapaz, o que você está fazendo? Você fez um mal para nós. Isso é um pouquinho antes do capítulo 6. Porque você falou com o homem, ele aumentou a carga sobre nós não estamos aguentando. Por que você fez isso? Aí Moisés foi orar a Deus. Antes de começar, eu quero falar para você, no capítulo 5, versículo 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Estava quase que acusando a Deus. O que o senhor quer mostrar aqui? Que às vezes Deus entende por que nós estamos meio bravos com Ele. Porque nós somos criança na fé. Ainda não entendemos a vontade de Deus. E como um pai, quando a garotinha diz: pai, o senhor não presta, o senhor não me deu a minha bicicleta, o senhor não me levou para tal. Aí, mas coitadinho, nem está entendendo que o pai não estava podendo e tal. E o pai diz: tá, um dia eu vou te levar, não fica chateado. É assim com a gente. Se você depois sentiu-se arrependido, que falou duro com Deus, não fala mais, que Ele é pai. Você tem que falar duro com o inimigo, mandar ele embora, que é o inimigo que está destruindo a sua felicidade, a sua prosperidade, a sua vida, destruindo tudo que tem em você. Aí continua aqui agora no capítulo 6, que é a mensagem. A resposta de Deus a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Quer dizer, aquilo eram processos, etapas na vida de Moisés como líder, e tinha que passar por aquele reclame do povo, como na nossa vida também há. A gente está com Deus, de vez em quando parece que nós somos abandonados. Não, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas Ele quer que nós passemos por umas provações para a gente sair melhor. Sair um servo mais bem preparado, um guerreiro com mais sucesso nas batalhas. E aí ele diz aqui, por aqui, que ele ia tirar com mão poderosa, e viriam as pragas que Moisés nem imaginava. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Ô Moisés, se cale, não fique preocupado, eu comando todas as coisas, só eu tenho poder. O nosso Deus é o único que tem poder. Mas o diabo tem poder. O poder que ele tinha, Jesus tirou quando o venceu. Tudo que ele está fazendo hoje é porque algumas pessoas deixam. Se não deixar, não faz mais. Você que é de Jesus, nem de longe tenha medo de repreender um demônio. Ele não pode tocar em você. Está escrito: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas o povo de Deus é negativo por excelência. Ele acha até uma coisa importante, excelência é o contrário. Ele acha que é bom ficar dizendo o que ele sofre. Nossa, eu tenho passado tanto mal. Olha, eu tenho sofrido tanto. Eu não tenho conseguido dormir de noite. É uma série de coisas. O diabo está bem feliz. Vou apertar mais, que ela vai contaminar outras pessoas negativamente. Quando você não deve mentir, mas você tem que apegar o que está errado, mandar embora, para que as pessoas digam: mas qual o segredo de você? Você tem a mesma idade que eu tenho, ou tem menos do que eu tenho, ou mais do que eu tenho, e está vivendo muito melhor. Explica esse segredo. Com o maior prazer. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi que eu encontrei um doutor que resolveu o meu problema. Me dá o telefone dele, vou dar daqui a pouquinho. O nome dele chama Jesus Cristo. Eu entendi, aquilo mudou tudo. Eu só vivia assim, assado e tal, e hoje sou uma nova pessoa. Você está brincando? Não falando bem, estou falando a verdade. Irmão, sabe qual é o nosso exemplo? É Moisés. Humano, exemplo humano. Quando ele estava com 120 anos, o Senhor Deus levou ele para a eternidade. E diz a Bíblia que as suas forças não haviam diminuído.
com 120. A sua visão não havia diminuído, enxergava perfeito. Mas por que Deus não faz isso? Porque você não entendeu ainda, você tem que clamar, você tem que aprender. É igual no trabalho, a pessoa quer um emprego bom, mas não tem um curso técnico, não tem um curso superior, não vai conseguir. Vai conseguir um emprego inferior. Por que não faz um curso e aprende? Quando lá no Rio nós temos lá a nossa fundação, que aqui também operou, mas não operou tanto, mas vai operar mais. São fundações da igreja que a gente não toca com trombeta, mas formamos milhares de pessoas, de cuidadores de idosos. Gente que não tinha qualificação nenhuma e conseguiram emprego. A pessoa chegou lá no lugar para trabalhar e disse: o que você sabe fazer? Mãe, eu só tenho até a 4ª série primária. Não fez mais nada? Fiz. Eu sou cuidador de idosos. Está empregado. Saiu toda feliz. Puxa, conseguiu um emprego. Ia conseguir um emprego, um salário assim. E o salário bem maior. Então tem que... Mas se melhorar mais um pouco, vai melhorando e vai conseguindo. É assim que tem que ser. Na Bíblia é a mesma coisa. Pô. Então, disse o Senhor Moisés: agora verás o que hei de fazer. Por mão poderosa os deixará ir. E que mão poderosa foi? Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Eu sou o Senhor onde nós paramos. Aí ele continua dizendo: eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó. Não no mesmo tempo, não. Levou anos para ele formar Abraão, pessoal. E olha, o Abraão quase perde a bênção. Que a semente que iria nascer Jesus teria que sair de Abraão. Mas a mulher do Abraão era estéril. Quando ela chegou, Deus falou bem claro com ele, que ele reclamou que não tinha herdeiro, que seria o Damasceno, o mordomo dele. O Senhor Deus então disse: não, você vai ter um filho sim. Esse será o herdeiro, não é o Damasceno, não. Aí a Sara, humana, olhou para o lado humano e disse: amor, não tem jeito, eu estou com 76. Já menopausei há muitos anos. Isso não tem mais jeito. Para Deus, ainda que seja morto, viverá, ô Sara. Tem um caso com a minha concubina, aí nasceu Ismael. O Abraão foi apresentar e Deus disse: esse não é o herdeiro da promessa. Eu não escrevo certo por linhas tortas. Eu escrevo certo por linhas certas. É você e a sua mulher. Esse também vai ser abençoado porque é semente sua. Vai ser forte, vai ser grande e tal. Mas vai ser com Sara. Meu irmãozinho, Sara, quando o anjo falou isso para ela, ela riu. Falou para Abraão, ela estava ouvindo lá atrás da porta e riu. O anjo: por que você riu aí, mulher? Ela vê: eu não ri. Não fala que não riu. Porque não foi um riso de deboche. Se fosse deboche, ela estaria fulminada na hora. Era o próprio Jesus, antes da encarnação, o anjo do Senhor. Não fala que você não ri, porque você riu. Aí ela se engravidou. Sabe qual é o nome do filho que ela pôs? Riso. Isaac significa riso. Aquilo mexeu tanto com ela, mas Deus teve que prepará-lo. Deus está preparando você. Mas missionário, está demorando, porque talvez você seja um aluno daquele que só chega atrasado na aula e não estuda em casa e não quer prestar atenção. Na hora que está dando a aula, você fica pensando assim: eu vou jogar bola de gude, vou fazer isso aqui, vou jogar futebol, fazer isso aqui. Não, você tem que pensar no que está ouvindo aqui na palavra. Aí diz mais aqui: eu apareci a Abraão e a Isaac. O Isaac era filho de Abraão. Nasceu com mais força que Abraão. Abraão viveu 176 anos e o Isaac 180, ganhou do pai. E a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Olha só, com essa revelação eles fizeram muita coisa. Preste atenção agora. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Um dos nomes de Deus é Elohim. É o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Mas não tem que falar Elohim, não, tem que falar Jesus. Para nós o nome é Jesus. E tudo quanto pedirdes, determinardes, exigirdes, em meu nome eu farei. E está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o nome hoje. Agora, com a vinda de Jesus,
nascendo na estrebaria lá em Belém, é que nós aprendemos isso. A revelação foi aos poucos. E mesmo naqueles dias, Jesus disse para os discípulos: ainda tenho muita coisa que dizer a vocês, mas vocês não têm capacidade para suportar. Aí vieram os apóstolos escrevendo as epístolas, a Bíblia se fechou. Paulo escreveu 13 delas. Uns dizem que escreveu também Hebreus, que daria 14, mas não temos certeza, não podemos falar. Então ali você encontra as revelações daquilo que tudo aconteceu no Velho Testamento. O que aconteceu ali era símbolo, sinal do que acontece hoje. Na batalha do dia a dia, em que nós tomamos posse daquilo que é nosso. Se não houver uma revolução dentro do seu coração, para você entender as coisas, meu irmão, você vai ficar patinando na vida. Deus tem que fazer um mover aqui dentro aqui. Você tem que arrancar todo aquele negativismo que já veio lá do seu triavô, do seu tetavô, do seu pentavô, do bisavô, do pai, da mãe, da mesma coisa, para você então começar a viver a palavra de Deus e ensinar os filhos. Onde estão os seus filhos? Você vai deixá-los que morram na incredulidade e que se percam? Daqui a 1 trilhão de anos, um quatrilhão, sei lá quanto mais, vezes 1 quatrilhão, você está no mundo da glória, no mundo da perfeição, só descobrindo que nunca vai para descobrir. Irmãozinhos, o que o homem descobriu até hoje é nada do que vai ser descoberto pelo homem. Daniel escreveu que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Não seria um aumento simples, um aumento geométrico, coisa grande. Mas mesmo que ele vai descobrir aqui, é nada do que nós vamos aprender com Deus, porque Deus é tudo e muito mais do que você pensa. Ele diz que assim como nós somos, nós o conheceremos, assim como Ele nos conhece. Ele sabe onde está cada célula do nosso corpo, qual a função desses 100 trilhões ou bilhões de células que existem em nós. Vocês falam assim aleatoriamente, duvido que alguém contou para dizer certo isso. Agora Deus conhece todas elas. Se tiver uma só e mostrar para ela de onde? Esse é do Joaquim Pereira, que nasceu em tal lugar e tal. A função dela era ajudar lá no pâncreas dela, aquele negocinho ali, tal. Ele sabe de tudo. E nós vamos conhecê-lo desse jeito. Mas é loucura a pessoa não querer ir para o céu, pessoal. Não vou falar do sofrimento, que é a pior loucura do mundo. Vou dizer que ele fosse para um lugar neutro, burro. Você não sabe o que você está perdendo. Você está na neutralidade, mas não vai estar, ele vai estar no sofrimento. Não existe neutralidade. É luz ou trevas? É sim ou não? É Deus ou diabo? E o diabo vai ser atormentado. Ele vai ver o que é tormento. O que ele faz com muita gente não é nada do que ele vai passar por toda a eternidade. Ele treme todo, para ele não tem recuperação. Nós precisamos estar bem com Deus. E Deus vai nos abençoar.